Fala, nação alviverde! Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Avante, palestra! Nossa manchete é: derrota do Palmeiras com um jogo a menos, Flamengo encosta no Palmeiras. Essa espanholização que vocês falaram? Essa espanholização que vocês me venderam? Essa espanholização fajuta que não resiste ao Flamengo e São Paulo? Isso aqui, ó. Essa é a minha manchete. Deixa eu falar do Palmeiras primeiro, pra gente falar depois de Flamengo e São Paulo. Bichão, o Galo fez o jogo direitinho, tava fechadinho, bonitinho, contra-ataque gostoso do Galo, armadinho ali, tanto que o Palmeiras tinha medo, apesar de ter 70% de posse de bola, o Palmeiras jogou com cuidado, tentando construir com cuidado, porque tava com medo de tomar um contra-ataque, que o Galo tem uns caras rápido ali, Cassierra, Preciados, correria, tal, o Vitor Hugo tava jogando bem. Então, o jogo tava um jogo bem jogado, até dos que eu vi, assim, eu entendi a partida, né? Dava para assistir, uma partida de futebol. Só que, cara, e o Galo não tem nada a ver com problema nenhum do Carlos Miguel, então o Galo fez o dele, vitória muito importante do Galo, pô, coisa linda. Galo fez tudo direitinho, esse é o Galo que acho que a torcida quer ver, esse tipo de comportamento, né? Consciência de quem é, do que tem que fazer, sem loucura, e o Galo foi bem pra caramba ontem. Mas é impossível analisar o Palmeiras sem falar da falha do Carlos Miguel. Desculpa. A falha do Carlos Miguel, ela destrambelhou o jogo inteiro. A falha dele que foi muito grave. Muito. Ele perdeu a bola. Ele cai desorientado. Não foi só o tentou segurar e largou. Não, ele perdeu o tempo precioso de reação que ele teria ao não saber onde a bola estava. Então, mesmo falhando, ele poderia chegar no abafa, poderia ter desviado. Só que, como ele ainda fica perdido, oi, cadê a bola? Pois é. Tela azul, tela verde, eu acho que ele apertou o botão antes. Eu acho que ele já foi pra bola, já querendo ligar o contra-ataque. Eu acho que ele já foi olhando pra onde estava o time e esqueceu da bola. E aí tanto que ele não sabe onde ela caiu, ele não estava olhando pra bola, ele estava olhando pra outra coisa. E essa falha tão grave, aí, pô, o jogo já estava sensível, apesar de 70% de posse de bola, e aí destrambelha tudo. Então não dá pra analisar o Palmeiras, o comportamento dos jogadores, nada, porque essa falha, ela é determinante, essa falha, ela foi catastrófica pro jogo do Palmeiras. O Galo não tem nada com isso. Então acho que, pô, fica difícil falar de qualquer coisa com uma falha desse tamanho do goleiro. Não tem o que fazer. E no segundo gol ele não foi bem também, não. Né? E o Felipe Anderson, era tanto atacante que o Felipe Anderson estava acompanhando, acho que era o Cassierra, né? O Felipe Anderson estava acompanhando. Acho que era o Alaminda. Pode ser. Que o Alaminda que ganha dele na corrida. E aí, pô, o que o Felipe Anderson tá fazendo lá? Ele sai desesperado, ele vê que o Anderson não é um zagueiro, ele vai, aí fica uma confusão e o não, ficou vendido. Igor Gomes foi bem pra caramba, né, na batida. Mas aí não tem o que fazer. Mas, cara, é o que eu tava falando, né? O Carlos Miguel já deu vários 3 pontos pra gente, né, cara? Teve vários jogos que ele deu 3 pontos pra gente, né? Mas hoje daqui ele vai dormir com a cabeça inchada, cara, porque esse jogo aqui a gente tava com o controle do jogo, tava com o jogo na mão. E aquela falha dele foi uma falha absurda mesmo, cara. Aquilo é coisa que eu não vejo uma falha dessa de goleiro, não sei, há tempos, irmão. Há tempos, em diversos níveis do futebol. Eu não sei o que aconteceu na hora lá, que foi ele se atrapalhou com a bola. Se atrapalhou, foi uma coisa horrenda, mano. E aí, aquele momento, realmente, o Palmeiras sentiu. Os caras sentiram aquele gol. Não foi um gol que você tomou numa jogada dos caras, né? E aconteceu. Não, a falha foi. A galera sentiu, os jogadores sentiram aquele gol. E o Palmeiras demorou para acertar, né? Eu acho que a cabeça teve as mudanças na sequência. E aí também o Palmeiras é impressionante, cara. Parece que muda o time e piora. E aí demora para se encontrar. Enfim, foi uma zona. E aí a gente consegue ainda achar um empate, né? Consegue ainda achar um empate. E logo depois faz mais uma lambança, cara. Mais uma lambança. E lambança ridícula, cara. Porque o Felipe Anderson tava acompanhando o cara. Se ele viu que não ia chegar, ele fazia falta antes de chegar na área. Ele tinha a possibilidade de fazer a falta antes. Ele deixou a jogada correr ainda. E aí a gente vê um domingo em que os caras lá empataram. A gente tinha a possibilidade de abrir mais 2 pontos deles.
e a gente termina um domingo com eles ganhando um ponto em cima de nós. Lembrando, eles têm um jogo a menos ainda e nós temos um confronto direto contra eles aqui dentro do Allianz, né? Que agora o Palmeiras está com 44 pontos e o Flamengo com 38, são 6 pontos de diferença aí, e eles com um jogo a menos. Enfim, um desastre, né, meus amigos? Um desastre, né? Não dá, né? É para passar raiva de novo. Eu achando que ia ser um domingo maravilhoso. Porra, mano. Né? Uma festa maravilhosa ontem. Aliás, Serdã, Pepe, todo mundo aí, que festa maravilhosa ontem. Coisa sensacional. Parabéns para todo mundo ontem na quadra. Parabéns para o samba. Parabéns pela festa. A energia da quadra ontem é uma coisa absurda, sabe? Porra, saí de lá assim, vibrando, cara. Vibrando. Uma coisa linda, 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 linda. Acordei hoje, porra, do caralho, assim. Falei, mano, que da hora, mano. E aí acontece essa desgraça. Vai tomar banho, mano. Você tá louco aí. Mas fala aí, Pepe. Fala aí, Serdã. Mano, ó, eu até disse no meio de semana. O esquema de 3 zagueiros até acho legal, mas não é um padrão de jogo. Não é um padrão para a gente seguir em todos os jogos. Né? Eu, particularmente, não gosto, cara. Né? Eu acho que para você usar em jogos específicos, como foi contra o Curitiba, você surpreende, né? O adversário, mas jogar em casa com 3 zagueiros, sendo que você tem que propor o jogo, e para jogar com 3 zagueiros você tem que ter alas, e o Giai não é ala, porque o Giai mal é lateral, quanto mais um ala, né? Quanto mais um ala. Então, se ele mal consegue ser lateral, ele não vai ser ala, né? E a história de 3 zagueiros é a surpresa. Quando você tem a bola dominada, tem que aparecer um jogador sobrando. E qual foi o jogador que tentou ter essa surpresa desde o início do jogo? O Murilo. Ou seja, velho, nós não vamos arrumar nada assim, desse jeito, com o Murilo sendo a peça surpresa, né? Se você pegar a entrevista do Marlon Freitas na saída do primeiro tempo, o Marlon fala isso. Ele fala que tem que acertar esse jogador surpresa, esse jogador que vai chegar, porque no esquema de 3 zagueiros. Só que o jogador que estava chegando no esquema de 3 zagueiros era o Murilo. Desde o começo do jogo, o Murilo estava passando no meio de campo, o Murilo estava jogando lá na frente, tentando arrumar alguma coisa. Cara, eu não enxergo o Murilo com essa capacidade. Eu não vejo o Murilo com essa capacidade de ter enfiar a bola, sabe, na cara do gol para alguém ali. Eu não consigo. Gosto do Murilo, mas nós estamos falando de um zagueiro para jogar na frente, velho. Entendeu? Não acho que ele tenha essa capacidade, né? Então eu acho que o Abel tem que treinar mais ou repensar um pouco melhor o que ele está querendo com 3 zagueiros. Porque se ele montar o esquema, vai ter 3 zagueiros. Quando o Barbosa não tá, vai jogar o Emiliano de terceiro zagueiro? Então, né? Esse vai ser o nosso esquema de jogo. Eu não acho, particularmente, que é para todas as partidas. Eu não acho. Já tinha falado no meio de semana, eu não acho, né? Maurício, péssimo hoje, né? O que o Maurício jogou no meio de semana, ele esqueceu o futebol em casa, né? Eu acho que ele voltou feliz lá de Curitiba, tá casado novo, né? E aí arrebentou na noite, porque, mano, hoje ele foi péssimo. Hoje ele foi péssimo. O Giai, a gente não precisa falar. O Marlon Freitas e o Andrés, hoje, foram apagados, né? Foram normal. Nada além. Nada além. Então, quando a gente fala que a gente precisa de um meia, que é o que a gente falou no pré-jogo da terça-feira, que falta um meia, e aí tem gente que defende, mas no esquema do Abel,
né? O Andrés é esse meia, não sei o quê. Mano, o Andrés não é esse meia. Eu ainda falei lá no grupo esses dias, Léo. Lembra que a gente tava discutindo isso aí? Eu falei, mano, mas no jogo que vai pedir que o Marlon corra, que o Andrés corra, aí o Andrés ainda vai ter que ser o meia para criar, sendo que ele tem que correr para caralho para marcar e depois ele vai ser esse meia para ter que criar. Não aguenta, velho. Não aguenta. Bem, porque se tem alguma coisa de positivo, foi a entrada do Paulinho e do Vitor Roque, né? A volta dos dois. O Paulinho jogou, acho que o maior tempo que ele jogou com a camisa do Palmeiras até agora numa partida, né? Eu acredito que tenha sido hoje. Apagado, nada, né? Nada, foi normal, você entendeu? Mas legal, né? Apesar que eu acho que ele saiu machucado. Eu acho que o Paulinho saiu machucado. Porque naquela penúltima arrancada dele com a bola, aquela última que o cara, acho que foi o Vitor Roque que lançou ele não chega na bola, mas ele deu um pique. Mas antes dessa jogada, teve uma jogada que ele carregou a bola desde antes do meio de campo. Foi o último gás dele. Oi. Quando ele passa a bola e a jogada não tem continuidade, ele está ali na entrada, no meio da área ali, ele sente já. Ele sente, entendeu? Ele manca, ele sente, ele põe a mão no tornozelo. Eu acho que ele sentiu. Acho. Espero que não, mas eu acho que ele sentiu, né? E o Vitor voltou. Agora é pegar ritmo de jogo, né? O Flaco vai voltar também essa semana, é pegar ritmo de jogo. Agora, a gente não... Cara, não pode o Palmeiras ter posse de bola, mas ficar trocando bola como o primeiro tempo. O Palmeiras ficou... É o que o Pepe falou. O Palmeiras tem mais posse de bola, mas as chances maiores foram do Atlético, com o jogo normal. Jogo normal. Depois, quando a gente estava lá, cruza a bola, aquele desespero, 10 atacantes, os 2 zagueiros lá na frente, aí, lógico que você vai ter chance de gol, né? A bola vai ficar rondando a área dos caras. Mas o primeiro tempo, a gente pareceu a Espanha bem piorada, né? Com posse de bola, trocando bola na entrada da área dos caras, dominando o jogo, né? E cozinhando os caras, mas sem chance de gol. Primeiro tempo, que a chance mais clara de gol que teve, quem foi? Foi o Atlético que teve, né? Então, assim, pode ser questão só de gosto, né? Pode ser questão de gosto. 3 zagueiros, quando você tem um elenco que encaixa os 3 zagueiros, é perfeito. Só que esse terceiro zagueiro, que seria um líbero, né? Que era o líbero que chamava antigamente, 3 zagueiros, mas o terceiro zagueiro, ele tem que ser um líbero, mano, que é o cara que vai chegar, velho. E esse cara tem que ter qualidade, mano. Entendeu? Se você não encaixar o elenco para isso, né, com ala passando, cara, a gente pareceu que tinha 2 laterais. Então a gente tinha 3 zagueiros e 2 laterais, né? Porque o Giai não aconteceu nada. O Piquerez, e para mim, o melhor jogador hoje, disparado, que tentou, que correu, que se esforçou, que não sei o quê, bem diferente do último jogo até e dos outros jogos que antes da Copa, foi o Arias. O Arias hoje me pareceu muito mais à vontade, muito mais solto, muito mais disposto, né? Foi o cara que tentou mesmo de verdade. Desde o começo do jogo foi o cara que tentou, né? Mas depois que a gente tomou o gol e fez mudanças, esquece, mano. Esquece. O time ficou bagunçado dentro de campo, mano. Entendeu? O Felipe Anderson é o que você falou, Léo. Olha que loucura, velho. A gente com 3 zagueiros em campo e o Felipe Anderson teve que sair da direita correndo, marcando o cara do lado esquerdo. Ou ao contrário, né? Sei lá, mas ele tava do outro lado, tava inverso, mano. Mas é ele que tava na marcação, né? Tava invertido, porque ele tava jogando do outro lado. Ele fez o gol do outro lado, velho. Ele fez o gol do outro lado. E aí ele tava marcando desse lado. E a gente com 3 zagueiros, mano. Entendeu? A gente com 3 zagueiros. O time bagunçou. E o Carlos Miguel, que tinha pego uma bola foda no primeiro tempo, porra, velho. Fazia tempo mesmo que eu não via uma cagada dessa. Mano, foi feia, mano. Foi uma caçada de borboleta daquela. Nossa. O cara de shortinho mesmo, chapeuzinho, aquela redinha, né? Não sei o que você acha, Pepe, mas
Eu, particularmente, 3 zagueiros é jogo específico, mano. Mas, pelo jeito, a ideia é jogar daqui para frente com 3 zagueiros, mano. E eu acho que não vai rolar, velho. Mas o Andréas também muito apagado, o Marlon muito apagado, errou também bastante, eu acho, o Marlon hoje também. Cara, Léo, de novo, vou falar para vocês, rapaziada. De novo, parece besteira, mano. Mas, mano, a gente precisa de um meia, velho. A gente precisa de um cara para pensar o jogo, mano. A gente precisa de um cara para. Você entendeu? Eles montaram uma linha de 5. Tudo que ele falou nessa lama aqui entre a coletiva. Os caras montaram uma linha em cima da linha da grande área deles e ficaram esperando o Palmeiras, mano. E foi isso. E deram a bola pro Palmeiras. E deixaram. Vai ser assim um monte de jogo, né, Pepe? Vai né? ser, Vai ser um monte lógico. de jogo, vai ser assim, cara. Só que quando assim, os caras vão esperar o Palmeiras, os caras não vão sair na trocação com o Palmeiras, cara. Mas quando você pega um time de qualidade, Léo, que tem qualidade de técnica, de tática, entendeu? Não é um Curitiba da vida, mano. Entendeu? Não é um Curitiba da... É diferente, mano. Os caras sentam o pau, os caras não tá nem aí, os caras sabem aonde pôr a mão, você entendeu? É diferente, cara. Então, assim, a gente... O Alan, tudo bem, o Alan não jogou, é um cara para fazer isso, para quebrar a linha. Qual a jogada que vocês lembram de algum jogo, tirando o Arias, que tentou alguma coisa ou outra, mas nem isso ele fez, Qual foi o jogador que vocês viram que driblou alguém ali perto da área? Que deu um corte e abriu o espaço para nós? Porque é isso que você precisa, né? Ali, ou você precisa de alguém que faça uma ultrapassagem, seria o Piquerez ou o Giai, que ele falou que os caras tinham que cruzar. Mas como que eles vão cruzar se eles não passam no meio de campo, velho? O Giai, velho. Como que vai cruzar, mano? Se não passa. E o Piquerez ele não pode cruzar porque ele tá batendo junto com o Arias, mano. Porque o Arias está estatelado do lado esquerdo. O Arias, depois que acho que ele abandonou e deu uma flutuada lá no final, correu para os dois lados. Não sei nem se foi orientação do Abel ou não, mas... Então, assim, o Abel fala umas coisas, mano, que é muito louco, cara, de você ficar ouvindo... Você tenta entender, mano, mas você fala, não, a gente cruzou muito pouco na área. Primeiro, a gente ia cruzar na área para quem? O Paulinho? Quem estava dentro da área para cabecear a bola, para receber a bola? Aí ele fala, porque o nosso gol saiu de um cruzamento. Cara, foi uma bola de uma jogada dentro da área. O Arias estava dentro da área quando o Arias jogou a bola. É aquela coisa do bololô, foi entrando para dentro da área. Não foi uma jogada de ultrapassagem, de cruzamento de linha de fundo. Não foi. Ele quer colocar isso aí como se fosse no esquema de jogo, mas não foi no esquema de jogo, cara. Você entendeu? E foi falha do Atlético. Porque aonde ele coloca a bola, o jogador do Palmeiras está sozinho, mano. Está sozinho. O jogador do Palmeiras que recebe a bola está sozinho. Que é o Felipe Anderson. Ele está sozinho. E aí ele dá o corte. Quando ele chuta, o outro jogador do Atlético dá o carrinho, pega e muda totalmente a trajetória da bola, que ainda bate na trave, né? Então... vou ler um superchat que o pessoal tá mandando aqui, ó. O Peixoto mandou um superchat aqui, ó. Alguém sabe o porquê o Alan não foi relacionado? O jogo passado eu sei que está suspenso, mas e hoje? É impressionante o quanto ele é preterido pelos guerreirinhos do Abel. E o Arias estreia quando? O Alan, ele foi suspenso por 2 jogos, cara. Por 2 jogos. Então, hoje ele também cumpriu suspensão. E faz falta o Alan também. Nossa, como faz falta o Alan. E o Arias é aquilo. Esse julgamento foi antes da Copa ali, não foi? Ali naquele miolinho ali, quando já estava parando, não foi? Nós ficamos até puto. Nós ficamos até puto, caramba, né? Foi pelo cartão que ele recebeu contra a Chapecoense lá, né? Aí os caras inventaram agora, dá dois jogos de suspensão, só para ele lá. É impressionante. O Sandro Oliveira mandou superchat aqui, ó. Nosso elenco é capenga e pipoqueiro. Carlos Miguel é fraco demais. 2024 e 2025 vai se repetir em 26. Sinceramente, hoje eu acho que a gente precisa urgentemente de um lateral direito. E a gente precisa já, não é nem missa de 7º dia mais, entendeu? Não é missa de 7º dia. Sabe quando você já faz missa de 1 ano, 2 anos, que a pessoa morreu assim?
A gente tá precisando de uma missa de 3 anos já para um meia, mano. A gente precisa de um meia. O Palmeiras precisa de um jogador craque que pense o jogo. A gente precisa de um meia. A gente precisa de um Alex, a gente precisa de um Valdívia, a gente precisa de um Ademir da Guia, a gente precisa de um Rivaldo, a gente precisa de um Zinho, a gente precisa de alguém que corte um cara, você entendeu? Que quando tiver essa linha, que eu nem vejo como retranca, hein? Eu não vi o Atlético retrancado. Eu vi o Atlético entregando a bola para o Palmeiras. O Atlético falou, joga aí, ó. Nós vamos ficar aqui esperando vocês e vamos tentar uma bola. Você entendeu? E o Atlético tinha uma proposta de jogo. O Atlético tinha uma proposta de jogo. É diferente quando você vê que o time vem lá fechadão lá atrás, retrancado, com 10 jogadores, só tem um centroavante ali na bola do meio de campo. O Atlético não jogou desse jeito, não. O Atlético tinha um esquema de jogo, né? E quando você pega um time que tem um esquema de jogo, você tem que ter alguém que rompa esse esquema de jogo, né? E hoje a gente não... O cara falar do Sousa, o Sousa é esforçado, tudo mais, não sei o quê. Tudo bem, o Sousa corre mais para a linha de fundo, concordo que o Sousa corre mais na linha de fundo, caramba. Então, nesse ponto, eu até concordo, né? Mas não é o cara, entendeu? O cara seria o Alan se não tivesse, se tivesse em campo e se de repente não fosse auxiliar de lateral, né? Mas, cara, de verdade, mais uma vez eu falo, o esquema de 3 zagueiros hoje não funcionou. E o Abel errou nas substituições, entendeu? O esquema de 3 zagueiros não funcionou. E a hora que a gente tomou o gol, foi uma falha coletiva absurda, mano. O segundo gol nosso que a gente tomou foi uma falha coletiva, mano. Foi absurda. Absurda. Entendeu? Não é culpa só do Carlos Miguel, não, mano. Pode colocar no rabo de todo mundo aí. Entendeu? Porque foi mesmo. Porque... Mas no final eu acho que o Felipe Anderson tinha a chance de fazer a falta, sabe? Tinha, mas não é a primeira vez. Mesmo que ele tomasse cartão, que ele sabia que ia tomar um cartão, ele tinha a chance de fazer a falta e puxar. Léo, não é a primeira vez que ele não derruba. Não lembra? Acho que foi num clássico também, que nós ficamos putos pra caralho. Você entendeu que ele não derrubou o cara? Foi a mesma coisa. Ele correu atrás do cara. Hoje ele até agarrou o cara. Ele agarrou e não derrubou o cara. Entendeu? Mas é isso. Tem uma... Mandou... Fala aí, Pepe. Não, pode falar, depois eu falo. O Hinaldo mandou aqui, ó. A gente pareceu Espanha foi a melhor. Não vai falar do seu goleiro aí, ó. É porque meu goleiro não é o goleiro do Palmeiras, mano. É goleiro de todos nós. Entendeu? Goleiro de todos nós. Né? Tava aí, ó, falando que hoje não ia nem ter live, ele falou lá no grupo lá. Hoje não vai ter live, porque o Abel hoje vai meter 3... O Abel vai meter 3-0. Ele falou lá no grupo lá. É mesmo? Não vai ter live porque o Abel hoje vai meter 3-0. Mano, esses caras é tudo pirado da cabeça. O Abel vai meter 3-0 como?